verdade, tudo poderia ter sido contornado no México, porque coisas mais desagradáveis já ocorreram em outras oportunidades, sem que notasse medidas como a que tomaram comigo. E outra, o atletismo não enche barriga de ninguém. Poucos conseguiram alguma coisa depois de levar o nome do Brasil pelo mundo. Eu tive acesso a um livro que foi produzido pelo COB e quando eu estava vendo as referências dos atletas que participaram das Olimpíadas de 68, eu achei interessante porque o nome da Irenice aparecia como atleta da delegação olímpica brasileira, junto ao nome da Aida e junto ao nome de uma outra atleta que se chamava Maria Cipriano. E achei estranho que o nome da Irenice tem um asterisco desligada oficialmente da delegação olímpica por motivo de indisciplina. Então, a Irenice, ela surge na minha pesquisa pela ausência e não pela presença. Como ela é falecida, eu precisava de material de acervo. E não há nada, a não ser algumas matérias dos dias que sucedem, né, o retorno dela ao Brasil, e depois a Irenice é apagada. A Irenice aqui, desligamento da delegação em 30/9/68, com ordem de regresso imediato ao Brasil em virtude da agressão física da sua companheira Maria Conceição Cipriano. Irenice Maria Rodrigues foi uma das melhores atletas que eu tive. E eu via Irenice, para aquecer, todo mundo dá duas voltas no campo. Irenice nunca deu menos de 5, 6 voltas. Eu digo, Irenice, nós não temos nenhuma corredora de 800 metros. Pelo que faz aí no treinamento, eu acho que só você pode correr essa prova. Ela disse, no senhor eu confio. O senhor acha que eu posso correr 800? Eu digo, eu acho. Então eu vou correr os 800. Eu conheci a Irenice através do meu treinador, professor Genari Simões, que era treinador dela também. Muitas vezes nós treinávamos juntos, eu corria a mesma prova que a Irenice, 800 e 1.500, ela fazia 400 e 800, e o seu Genari me usava como coelho. Irenice era uma pessoa muito aguerrida, muitas vezes eu estava na frente, ela vinha numa velocidade mais rápida, me empurrava para que eu saísse da frente. Você tá maluco, cara? Irenice é de salto. Resultado, Irenice correu os 400 e estabeleceu um recorde sul-americano nos 400. Aí ela vai entrar nos 800. Você tá maluco, cara? Ela foi e estabeleceu o recorde sul-americano nos 800. Sendo que a prova dos 800 metros para as mulheres não eram bem vistas. Prezado ouvinte, boa noite. É sebo nas canelas. A atleta Irenice Maria Rodrigues, que no último sábado melhorou sua marca nos 800 metros, não havia sido convocada para esta difícil prova, não recomendada para as mulheres. A resistência do sexo frágil a estas provas segue como tema principal na medicina esportiva pelo mundo. Com a palavra, o médico da Delegação Brasileira de Atletismo, Valdemar Areno. Creio que a Irenice pode me obrigar a dar uma guinada de 180 graus na minha posição, porque demonstrou resistência incomum para esse tipo de percurso. Ela fazia resultados tão bons que hoje, passados aproximadamente 45 a 50 anos, ela seria campeã brasileira da prova de 800 metros. E naquela época, mesmo com as condições adversas que nós tínhamos aqui, a Irenice fazia esses resultados. Imagine a Irenice nos dias de hoje, seria a atleta campeã olímpica.
A Irenice eu conheci muito pouco, porque a Irenice foi uma atleta grande corredora de 800 metros, mas ela era do Rio de Janeiro, e eu de São Paulo. Sempre ela correu muito bem, também era uma negra muito bonita também, sabe? Mas ela era de pavio fraco, né? Fraco. Qualquer coisinha ela também não deixava para depois, não. E essas atitudes assim que ela tomava, de falar e não deixar para depois e pensar depois que a coisa acontecia, isso aí prejudicou bastante ela. Porque naquela época você às vezes não precisava nem falar, bastava pensar, para você já ter logo uma represária do teu gesto, das tuas atitudes. Ela tinha paixão por atletismo, cara. Parecia que ela dormia e acordava com uma pista. Um dia ela me chamou para ir à casa dela, que é ali perto da Quinta da Boa Vista. Conheci o pessoal dela, o pessoal bem humilde, que eles vieram de Itabirito. Alô? Oi. A gente está saindo aqui de Belo Horizonte indo para Itabirito. A gente vai passar no cartório e vai passar na rádio lá para ver se a gente consegue encontrar algum familiar, enfim. E já estamos de volta com você aqui em nossa programação, trazendo músicas e notícias para você aí do outro lado do rádio. Vamos animando aí o comecinho da semana. E aqui na sequência, recadinho para você, atenção aí, toda a comunidade de Itabirito e distritos. Atenção aos familiares de Irenice Maria Rodrigues, que estejam aí ouvindo a rádio. Ela que foi atleta olímpica, já é falecida. A equipe de filmagem da produtora Memória Viva de São Paulo quer entrar em contato com vocês. No site Minuto Mais, que eu trabalho, a gente recebeu a informação de que uma produtora queria fazer um documentário a respeito da Irenice. A partir desse momento, nós começamos a pesquisar a respeito dela, mas inclusive na internet são pouquíssimos os dados a respeito dessa atleta. A produtora mandou um release e por meio desse release a gente conseguiu fazer uma matéria a respeito de Irenice. A matéria foi um sucesso absoluto de audiência, porque o pessoal aqui em Itabirito também é bem carente de ídolos. O site Minuto Mais ele tem grande credibilidade, por isso que o pessoal acreditou. Mas eu acho que na cabeça de muitos internautas essa história passou como se fosse uma farsa, uma mentira, uma lenda, algo inventado. Mas, pelo que eu estou vendo, realmente foi verdade. Enfim, uma atleta tão importante, Itabirito ignorá-la completamente. Mas também foi enfrentar o regime militar, deu no que deu. Eu me lembro bem da Irenice, né? Eu era jovem, bem criança ainda, quando ela chegava aqui em Itabirito, né? A gente chegou a Irenice, a atleta, era famosa da família, né? Ela corria e ganhava prêmios, né? Quando ela chegava aqui, era centro das atenções, né? Quando ela vinha aqui, muita gente ficava olhando ela, do modo dela vestir. Shortinho, né? Mas que ninguém usava. E ela já de carioca, atleta. Uma vez eu estava lá no Rio com ela falou assim, eu vou mostrar esse povo agora. Aí eu disse, não faço não, Irenice. Ela comprou uma tinta, pintou o cabelo de loura, que era bem escura. Ela não se importava com o pensamento dos outros a respeito dela, da figura dela, da pessoa dela, da raça dela. Isso aí não fazia diferença nenhuma. Ela era autêntica. Não tem identificação dela? Não, eles da família não colocaram, não. E nós vivíamos numa época difícil, que foi uma época da ditadura militar, as pessoas não podiam falar muito e Irenice era contestadora, ela contestava mesmo. E por conta disso, ela sofreu algumas sanções disciplinares, né? Tanto por parte do Comitê Olímpico Brasileiro, como por parte da própria Confederação Brasileira de Desportos. Os grandes órgãos que manipulavam o esporte na época, eles eram dominados por militares, porque era o major, era o brigadeiro,
era o almirante, era o coronel. Você, se não fizesse parte da engrenagem, realmente você seria alijado do processo. Normalmente os clubes não cumpriam com o combinado, que era ajuda alimentar, ajuda de moradia, e elas, por conta de ser uma pessoa de um temperamento muito forte, ela se evadia. Eu sentia que o clube faltava com o apoio que devia dar aos seus atletas. Nunca me esqueci que no dia em que conquistamos o tricampeonato, não encontramos um diretor na sede ou no humorístico para dar felicitações. Depois, eles ainda cortaram o lanche até o refresco, que já era tradição após o treinamento. A Irenice era uma pessoa que pensava, que tinha voz. Por conta disso, ela exercia uma liderança que era vista como uma liderança perigosa em um momento onde se desejava que as pessoas fossem silêncio, apenas silêncio. Quando Irenice foi para o Fluminense, ela já era recordista sul-americana com 2,8,5 nos 800. Um dia que ela foi lá no salão para conhecer o Fluminense, que os dois chamaram ela a atenção. Ocorria no clube uma tarde dançante. Como nós tínhamos terminado a competição com o feito que o Fluminense estava conquistando o título de campeão carioca de corridas de fundo, um fato inédito no clube, nós fomos barrados por causa da pele negra. Perguntaram a ela de qual família que ela era empregada. Aí disse, não, eu sou atleta do clube. Não, você não é atleta do clube, você é negra, você não pode ficar aqui. Dali surgiu um movimento que a gente se recusou de participar de competição, etc. E houve um manifesto a esse respeito. Na década de 60, negro que falava contra o racismo, ele era um subversivo. Ele era quase um comunista. Tudo bem, se não querem que eu compita com a camisa do clube, eu vou competir de camisa branca. E ela competiu de camisa branca. Ela já tinha articulado um movimento grevista entre atletas de Minas, São Paulo e Rio. E era um movimento grevista que denunciava as condições enfrentadas pelo atletismo brasileiro, extremamente desfavoráveis. Não participei de nada, de nada. Eu não tinha tempo, não. Meu tempo era do trabalho para aqui para o clube. Eu estava mais de fora. Eu não estava assim tão de cabeça na história, não. Eu estava mais de fora. Porque eu acho que eu não preciso também dizer para você, meu treinador era militar também. Ah, nós não perdíamos tempo com isso, não. Nós não perdíamos tempo, não. Nós entrava, conversava, íamos treinar, ia passear, mas nós não comentávamos nessas coisas, não. Notícias dos esportes. É sebo nas canelas. Encerrada a greve do atletismo sem obter vitórias, a corredora Irenice Maria Rodrigues não perdeu a esportiva e conseguiu o tempo de 2:16,7 na prova dos 800 metros. E não teve tororó. Mais tarde, apesar das chuvas e da pista pesada da Gávea, Irenice fez o percurso em 2:10,4, estabelecendo o novo recorde sul-americano. E ela realmente era uma figura destoante nesse momento. Então, entrar na pista, fazer um bom resultado e ter o microfone aberto para falar sobre o resultado também era a oportunidade de ter o microfone aberto para falar de outras questões. Mas eu sei lá, eu acho que não é a palavra, uma atleta indisciplinada. Ela era uma atleta que tinha os ideais dela. Ela pensava e queria que todo mundo pensasse, mas só que ninguém estava querendo pensar. O pessoal estava sendo levado pela onda.
Irenice, em 68, faz parte da delegação olímpica, mas já não é uma pessoa bem vista pelo COB. No Jornal dos Esportes é relatado um episódio que acontece em 68 que vai desembocar no desligamento olímpico da Irenice. No momento em que Irenice enfrenta sua colega para defender o direito do Nelson Prudêncio de usar a pista de atletismo fora do horário, aquilo soava, evidentemente, como um ato de rebeldia. Rebeldia num momento em que o Brasil não tinha qualquer tolerância a qualquer tipo de rebeldia. E, além de tudo, Irenice era negra. Tudo aconteceu por culpa dela, uma dedo duro. Não sei por que a segurança do estádio não queria nos deixar entrar para treinar. Eu fui conversando com o porteiro, com calma, explicando. E quando eu estava quase convencendo o cara, quando o homem estava começando a concordar, a Cipriano resolveu dar palpite dedurando o Nelson, que tinha burlado a vigilância e corria tranquilamente. Precisa dedurar o companheiro? Eu pedi para ela ficar quieta e ela começou a falar alto comigo. Quando lá cheguei, ela e a Cipriano já estavam se desentendendo as duas. Foi vazado, né? Porque se o técnico chegou e tinha que cumprir ordem, que a Irenice tinha que retornar para o Brasil, mas mandar embora é muito forte. Eu achei muito forte. Desnecessário isso aí. O Brasil só perdeu. Resultados que já podiam ter sido feitos há mais tempo. Aí demorou quanto tempo para aparecer uma outra menina para fazer um resultado perto do dela, igual ao dela, ou melhor? Quanto tempo? Mas aí chega no aeroporto, me liga, eu tô crente que ela tá lá. E aí eu digo, você tá ligando pra cá? O telefonema é caro. Aí ela disse, não, eu estou aqui estou no Galeão. Me mandaram de volta. Posso ir aí pra sua casa? Pode. Aí ela foi pra minha casa, desceu na minha casa. Aí contou que tinha se aborrecido, discutiu com outra colega, bababá. Aí chamaram o chefe da delegação, que era um membro até do Fluminense, que ele inclusive não gostava dela por causa da cor. E ele imediatamente mandou ela de volta, botou ela no avião de volta, que era uma coisa que ele não podia ter feito, botá-la sozinha no avião de volta. E ela vai dizer isso para mim, a sorte deles foi que o voo não parou na França. Porque se parasse na França, ela ia fugir. A intenção dela era ali na França fugir, para você ver como ela é tinhosa, né? Prezado ouvinte, ouviremos agora a palavra do dirigente Hélio Babo a respeito do lamentável desligamento da atleta Irenice Maria Rodrigues da nossa delegação olímpica. Foi um desastre para o esporte nacional. Uma página negra para as Olimpíadas. Por acreditar demais no ser humano, não pediu o desligamento da Irenice antes, quando ela deu aquelas entrevistas ao Jornal dos Esportes, criticando o plano de trabalho adotado para as Olimpíadas do México. Faltou humildade e espírito olímpico a Irenice. Talvez ela tivesse feito o gesto dos Black Power se ela tivesse alcançado o pódio, não sei, mas é um belo exercício de hipótese para se fazer. Ela teve assim, uma influência muito grande naquela época que aconteceu nas Olimpíadas. Foi México, né, que teve o poder negro, o Black Power. Eu acredito até que ela quisesse resgatar alguma coisa daquilo ali, trazer alguma coisa para o Brasil. Pelas atitudes que ela tomava, ela se aproximava. Mas ela ficou isolada. Entendeu? Isso aí teria que ter uma consciência muito grande dos outros atletas. O que não aconteceu, eu acredito que não ia poder acontecer, porque as pessoas realmente tinham mais medo. Ela não, ela sempre foi mais corajosa. Os arquivos fazem questão de sublinhar essa questão da disciplina. E é importante contextualizar em que momento que isso acontece, né? A gente está vivendo assim, o início dos piores anos da ditadura militar. Mas a carreira dela não é interrompida aí. Ela continua e só é alvo de uma sanção final em 71. Ela adquire uma visibilidade no campo esportivo, mas, obviamente, ela já está marcada. E ela vai para essa competição sul-americana junto com a Silvina. Mas ambas dizem que não estavam com a capacidade plena.
A CBD acusa Silvina e Irene de não quererem competir. Não é o fato de a gente não querer competir, a gente já não queria era aquele sistema. A gente não queria era aquilo que estava acontecendo. Entendeu? Não é o atletismo, são as pessoas. As pessoas é que são problema. Você viu? A linha dura para todos os atletas. Que linha dura você não está no quartel? Que negócio de linha dura é essa? Se preparan las 8 atletas. Atención a la pista 6 con la plusmarquista sudamericana Irenice María Rodríguez. En sus marcas, arranca la carrera. Fue una buena salida, las atletas corren. Pero atención, ¿qué está pasando? La plusmarquista sudamericana Irenice María Rodríguez no corre. Apenas camina por la pista del estadio. Increíble. Tal vez sea una protesta. Increíble. Lo nunca visto. Quando ela chega na hora da largada, ela não corre. E aí, novamente, o Hélio Babo, o mesmo que está por trás da punição da Irenice em 68, vai novamente puni-la. Mas foi uma criatura muito perseguida no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro, não, ela foi perseguida no Brasil. Porque ela não ficou só no Rio de Janeiro, aqui ela morava. Mas ela, por exemplo, não pôde fazer a faculdade de educação física. E por mais que ela fosse muito inteligente, passasse em todo, mas sempre tinha uma pessoa que perseguiu ela no Brasil inteiro. A pessoa não deixava. E essa pessoa era um anjo, né? E anjo, tu já viu, anjo poderoso. Ela foi perseguida. Perseguiram muito. A partir daquele momento, lá da Olimpíada, ali a vida dela virou um inferno. Que aí a situação foi só piorando. Era perseguida, ela não podia falar nada, não podia fazer nada. Ela podia fazer resultados até bons, mas aí não davam o melhor resultado da competição para ela. Tudo que puderam fazer para derrubar, fizeram. Para que você possa fazer o filme, você tem que ter muita matéria na sua mão. Agora, não sei se você tem matéria suficiente para você lançar. Eu já procurei nas minhas coisas, lá, fotografia, já procurei da Irenice. Não acho uma fotografia dela. Há uma intenção de se apagar algumas histórias. E a história da Irenice foi apagada num momento em que isso era permitido, que isso era possível, não é? Porque quem detinha o poder o fez com maestria. E você vê que as pessoas só atiram pedra na árvore que dá fruto. Então o que Joana fala pesa. Então vamos penalizar a Joana, não vamos deixar falar. O que a Irenice falava dava fruto, ela tinha razão. Então vamos tacar pedra nela. A história da Irenice é uma história de uma punição. É a história de uma segregação. É a história de uma exclusão. É a história de um apagamento.